As causas da desunião devem ser eliminadas. Lição 8. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal. Isso ajuda a edificar a você e as outras pessoas. Ajuda também a levar esse vídeo, levar isso a outras pessoas. Texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe será no livro de Neemias, capítulo 5, versículos 1 e versículos de 6 a 12, que passamos a ler agora. Capítulo 5, versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e suas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. O objetivo geral desta lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Esta lição será ministrada em 4 capítulos. Capítulo 1 será: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Capítulo 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Capítulo 3. Neemias solucionou o problema. E capítulo 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Então vamos direto ao capítulo 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Vejamos 2 fundamentos desta união. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado.
o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. O segundo fundamento: todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Rei Ciro, aquele de quem profetizou o profeta Isaías 200 anos antes e que, quando venceu a Babilônia, mandou liberto os cativos de Jerusalém que lá estavam, os cativos de Israel que lá estavam. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na Igreja de Deus. Na lição passada, eu chamei atenção para esse ponto. O relacionamento de Deus com o seu povo, o povo judeu, no Antigo Testamento, ele apontava para o relacionamento que hoje Deus tem com a sua igreja. Assim como Deus no Antigo Testamento, ele estabelecia duas classes de pessoas, os judeus e os gentios, ou seja, os judeus e aqueles que não eram judeus. Hoje Deus tem um plano, um propósito especial em relação aos que são da sua igreja, os que não são. Os que são da igreja, os que estão em Cristo, estão esperando o arrebatamento da igreja. E quanto aos outros, não serão arrebatados, segundo as Escrituras. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos 4 bênçãos decorrentes dessa união. Número 1. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o Salmo 133, versículo 1, que foi apresentado e que é o texto áureo dessa lição. Também é importante reiterar, a gente tem o costume, assim, numa linguagem mais popular, de chamar também o templo de igreja. Então, vamos retomar também esse ponto. A construção de alvenaria, onde nós nos reunimos, onde há o salão, onde há os bancos, onde há os assentos, enfim, aquilo é o templo. Essas construções formam os templos. E a igreja é formada pelas pessoas. A igreja são as pessoas. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia que em muitos locais, como na Argentina, ainda não é possível se reunir mais que 13 pessoas. Isso tudo torna o templo subutilizado, mas a igreja, que são as pessoas, possivelmente aí se reúne em cada casa, porque se em cada onde tiver
nesse momento, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, aí estou no meio de vós. Então a igreja é sempre a reunião de pessoas e a construção é o templo. É bom a gente ter sempre isso em mente, porque acredito até que mais para frente a gente vai voltar a fazer esse tipo de citação, mas é que a gente também se acostumou a trocar uma coisa pela outra, mas é bom saber que às vezes quando fala, nós vamos à igreja, é uma forma meio que coloquial, que nós vamos ao templo onde vai se reunir a igreja. Isso seria o correto. Segunda bênção, na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar, ao menos em oração. Mas atenção, coisa melhor é dar do que receber, assim está escrito. Se por um lado a maioria das pessoas e famílias estão sujeitas a passar por adversidades, por outro lado, não é edificante alguém passar dias, meses, anos, sempre em situação precária, necessitando de quase tudo. Eu lembro que minha família e eu passamos por uma adversidade ali por volta de 1992, 1993, quando estávamos chegando a Brasília. Coincidiu ali com um período de baixa de salário, um período de baixa na economia do país e tivemos que cortar várias coisas, que já estávamos acostumados a utilizar. Mas isso foi um tempo e quando chegou ali ao final de 93, a gente já observava a sinalização de Deus que o tempo da prova estava passando. Eu digo isso, é minha experiência pessoal, foi 1 ano e meio, creio que não chegou nem a 2 anos. E às vezes, em algumas situações também poderia ser um pouco mais, mas o alerta que eu fiz aqui é a pessoa que parece que se acostuma. Não, há 10 anos eu vivia dependendo, precisando, e hoje eu também continuo precisando. E se nada mais acontecer daqui a 10, 20 anos, eu vou estar precisando do dinheiro da passagem, do dinheiro do não sei o quê. Isso não edifica, isso não é um bom testemunho. Eu sei que é duro dizer, mas vou falar como um amigo. Amigo diz aquilo que a gente precisa ouvir. Então eu digo aqui, peço que oro para que o Espírito Santo também coloque a unção nessas palavras. Se essa dificuldade ela se prolonga em tempo demasiado, é motivo de o crente buscar ao Senhor e colocar diante do Senhor: Senhor, mas o que acontece que isso não acaba nunca? O que falta eu fazer? E assim você obter a sua vitória. Eu creio que estou falando aqui para pessoas também que já passaram adversidades e que até já saíram, ou alguns que entraram agora. Entrar em algum momento é a coisa mais normal, principalmente na vida do cristão. Mas o que eu estou falando aqui é importante que não se confunda, passar anos e anos e anos sempre na mesma situação. Isso não edifica e eu conclamo você a buscar o Senhor nessa direção, se for esse o seu caso. A terceira bênção é que a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. E a quarta bênção: uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que, por meio dessa união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Esta união é uma verdadeira força
Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores a seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros de Jerusalém. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse, abro aspas, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Fecho aspas. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O escritor sagrado escreveu, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A síntese desse tópico 1 é o mistério da Igreja de Cristo formada pela união entre judeus e gentios estivera oculto desde a eternidade. Capítulo 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Também é importante a gente dizer que do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, pelo menos ali nos primeiros séculos, a questão de dívida era uma coisa muito séria. A pessoa não podia ficar endividado. Ou seja, o conceito de endividado aqui é a pessoa que tem um compromisso e chega a data do vencimento e ela não tem recursos, não tem dinheiro para pagar. Então ela fica endividada quando a dívida vence, quando aquela conta vence. Pois é, no Antigo Testamento, essa fase que eu aqui estou me referindo, até aí os primeiros séculos da nossa era cristã, né? Seria aí século I, século II, quando vencia a dívida, o direito era total do credor sobre a pessoa que estava endividada. Chegava o credor na casa daquela pessoa para cobrar e dizia, olha, vim receber o dinheiro referente à dívida. Se a pessoa não tivesse dinheiro, a lei dava ao credor o direito de pegar qualquer coisa na casa que pudesse compor o valor daquela dívida. Se isso ainda não fosse suficiente, dava direito de levar os animais até o montante da dívida. Se ainda não fosse suficiente, dava direito de levar, por exemplo, os escravos, porque os escravos eram tidos como mercadorias. Se ainda assim não pagasse, dava direito de levar os filhos da casa e até a mulher do dono da casa como escravos, para vender como escravos, para recuperar aquele dinheiro, já que a sociedade era bem patriarcal. E por fim, se nada disso também ainda resultasse, fosse suficiente, dava direito de aprisionar o dono da casa, vender a casa dele e por fim vender o próprio dono da casa como escravo. Era assim. Havia um conceito entre a sociedade daquela época, de que se chegassem, por exemplo, 2 credores ao mesmo tempo e o devedor dissesse assim, olha, não tenho como pagar a nenhum dos 2,
a lei dava direito a que aqueles dois credores matassem aquele devedor e dividissem o corpo ao meio. Não há notícia de que essa prática tenha sido executada, de que se tenha chegado a esse ponto. Mas algumas passagens bíblicas deixam claro, por exemplo, quando uma mulher chega para o profeta e diz: olha, o meu marido morreu e agora vêm os credores e vão levar meus filhos para honrarem a dívida que era de meu marido, e olhe que meu marido temia ao Senhor. E então o profeta operou um milagre ali em nome do Senhor, e a mulher teve ali o seu azeite multiplicado e pôde pagar as suas dívidas. Então ela não passou por isso, mas ela estava angustiada quando falou isso. Isso dá para entender que havia uma preocupação muito grande da pessoa ficar endividada e depois se deparar com o credor. Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. Aqui falando da aplicação desse conjunto de normas no âmbito ali dos judeus. E era o que eles estavam fazendo naquele momento, quando Neemias então traz esse assunto à tona. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Em segundo lugar, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio, está escrito. A síntese desse capítulo 2 é que a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Capítulo 3. Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Há vários trechos nessa lição que sinaliza a prática da usura quando os juros são muito altos. Na minha concepção, o entendimento que eu defendo é que a cobrança de juros sempre será usura. No nosso caso, na maioria dos países, existe a permissão. Então é legal que os bancos cobrem juros. E também eles pagam um juro, claro, menor, né, quando nós deixamos o nosso dinheiro lá no banco. Se ficar aplicado, ele paga um juro pequenininho, né? Mas quando alguém toma emprestado, o juro é lá em cima. Mas isso é legal do ponto de vista dos bancos, e isso é legal segundo a lei que rege o nosso país. Uma pessoa com a outra emprestar a juros
É usura, e isso é crime na nossa legislação e perante Deus também o é. Então é disso que Neemias estava falando. Em alguns textos aqui, o escritor coloca como se a usura fosse porque o juro era muito alto. Até porque, se o juro for muito pequeno, vai perder até o sentido, né? Porque a pessoa vai dizer, vou ter tanto trabalho para tão pouco que então não vale nem a pena. Então o juro é sempre alguma coisa significativa nesses casos. Mas o meu entendimento, toda a prática de juro é usura. Agora, só que se for praticada pelos bancos, pelas instituições credenciadas, será legal perante a lei dos homens. Faltou talvez acrescentar que concordo que quanto maior forem os juros proibidos, maior deve ser a penalidade se for praticado. Ou seja, onde o juro é proibido, quem cobra o juro maior, no meu entendimento, deve receber também uma penalidade maior. E aí é o princípio da materialidade. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Importa também destacar que Neemias deu o bom exemplo. Parece que atualmente estamos diante de mais discursos eloquentes do que de bons exemplos. Mesmo entre os que se dizem cristãos, como diria o apóstolo, digo isso para a vergonha nossa. A síntese é a convocação de Neemias para a conciliação. Capítulo 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência, ou seja, tempestividade. Quando um líder do povo age de forma ignorante, desinteressada ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras de suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou, abro aspas, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, fecho aspas. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. A síntese desse tópico 4 é: a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Concluindo, quando meditamos em união, temos oportunidade de refletir sobre a história da igreja primitiva. Todos possuíam tudo em comum. Os cristãos vendiam seus bens e entregavam o valor da venda aos apóstolos.
para que todos tivessem abundância. Importa lembrar que os apóstolos não faziam uso dessa confiança em benefício próprio. Pelo contrário, oraram a Deus e encontraram 7 homens de fé, de boa reputação e cheios do Espírito Santo para cuidarem desse negócio. É nossa obrigação cristã buscar a comunhão uns com os outros e assim o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas atenção, só vai funcionar se ambas as partes forem formadas por irmãs e irmãos libertos. A Igreja do Senhor, no geral e no particular, sofre pressões dos maus costumes sociais e necessita estar vigilante, pois todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa a todo tempo lutar contra a tentação de agir como age a maioria na sociedade, se esse agir desagradar a Deus. Neemias solucionou o problema da usura no meio do povo de Deus, dando o exemplo. Um exemplo vale mais que 1000 palavras, ou a palavra pode atrair, mas o exemplo arrasta. É sábio aplicar a dose certa de importância conforme a intensidade do problema, como fazia Neemias. Que nosso Deus, em Cristo Jesus, ajude a você e a mim a lembrar que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E ainda, e nada devais uns aos outros, senão o amor. Amém! É muito importante que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê o like e Deus abençoe a você e sua casa em nome de Jesus. Amém!